Salve Umbanda, Mojubá, Axé, meu nome é Márcio Henriques, a gente está aqui no canal do Umbanda e hoje a gente vai falar sobre os nomes das entidades. Por que cada entidade se apresenta com um nome de trabalho diferente? Por que Tranca-Rua? Por que Pai Joaquim? Por que Pai João? Por que Vó Maria Conga? Por que Maria Padilha? Por que Caboclo Sete Flechas? Por que de cada nome de trabalho desse? Então, se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreve, aproveita, deixa o teu like nesse vídeo, compartilha ele nas suas redes sociais para mais gente ter acesso a essa informação e vamos embora para o conteúdo, vamos começar a entender o porquê dos nomes de trabalho das entidades. O primeiro ponto que a gente precisa entender é o seguinte: as nossas entidades trabalham sob anonimato divino. Nossa, anonimato divino, cara, que conceito é esse? De onde é que você tirou isso? Anonimato divino quer dizer que quem ele era não importa mais. Ele abre mão da identidade própria, ele deixa de ser o Márcio, ele deixa de ser o João, ele deixa de ser o Marcelo, ele deixa de ser a Maria, ele deixa de ser a Luana para passar a ser Maria Conga, para passar a ser Vó Catarina, para passar a ser Tranca-Rua, para passar a ser Tiriri, para passar a ser Marabô, tá? Então, isso é um nome de trabalho. E esse nome de trabalho traz em si dois mistérios principais. Anota aí. Primeiro, é uma roupagem fluídica. Roupagem fluídica, putz, isso é um uniforme de trabalho. Não existe um Tranca-Rua, são milhares de espíritos que se afinizam com esse tipo de trabalho e passam a trabalhar sob o nome de Tranca-Rua. Não existe uma Vovó Maria Conga, são milhares de espíritos que vestem o seu uniforme Maria Conga e passam a trabalhar sob esse nome de trabalho. Então, aí entra um outro conceito chamado de falange. São falanges de espíritos, são muitos espíritos que trabalham sob o mesmo nome, que trabalham usando o mesmo uniforme. Porém, cada um é um espírito único, é um espírito humano que teve o seu processo de crescimento evolutivo até chegar ao ponto de poder vir no terreiro, se apresentar como guia, dá esse nome de trabalho que tem um outro significado por trás que eu já vou explicar. Se você não curtiu o vídeo, agora é hora de curtir. Até chegar ao ponto de chegar no terreiro, dá esse nome sagrado de Maria Conga, de João de Angola, de Tranca-Rua, de Maria Padilha e poder começar a trabalhar na Umbanda. Ele teve toda uma trajetória e essa trajetória foi única, é dele. Porém, ele se afiniza com essa roupagem e aí passa a trabalhar junto a milhares de espíritos que também se afinizam com essa roupagem. Beleza? Agora, a gente tem que entender o segundo ponto. O segundo ponto é que essa roupagem, esse nome, traz em si também o mistério do orixá. Então, por exemplo, Tranca-Rua, já que a gente está falando tanto nele, não sei porque eu estou falando tanto nele hoje. Tranca-Rua traz em si o mistério de Ogum. Porque trancar é um verbo relacionado a Ogum. Abrir é um verbo relacionado a Ogum. A quem você pede para abrir seus caminhos? A Ogum. Então, Ogum é o Senhor dos caminhos. Ah, mas é um Tranca-Rua das almas. Nossa, tá um calor aqui hoje. É o Tranca-Rua das almas. Esse mistério das almas está ligado aqui ao orixá, está ligado ao Obaluaê, que é o Senhor das almas, o Senhor da passagem, o Senhor dos portais. Então, Tranca-Rua das almas é um Exu que trabalha na força de Ogum, no poder de Ogum e no poder de Obaluaê. Então, ele está ligado a questões de caminho, sim, de abertura, sim, mas ele também está ligado a questões de transmutação, a questões de encaminhamento de almas, a questão das passagens. Então, muita gente oferenda Tranca-Rua das almas no cruzeiro. Tem gente que oferenda Tranca-Rua das almas na encruzilhada. Quem está certo? Os dois. Porque na encruzilhada a gente encontra muito da força de Pai Ogum, no cruzeiro das almas a gente encontra muito a força de Pai Obaluaê.
E aí o que a gente precisa entender disso tudo? Eu estou trazendo hoje um vídeo num formato um pouco diferente, não acendi nenhuma vela até agora. Se você está aqui há 5 minutos e eu não acendi nenhuma vela até agora, é porque realmente você quer aprender Umbanda. Porque a maioria das pessoas passou de 5 minutos, eu não acendi uma vela ainda, ela sai do vídeo. E outra, se você está assistindo esse vídeo e não está inscrito no canal, se inscreve, porque cerca de 40% das pessoas estão assistindo o vídeo sem se inscrever. Então dá essa força pra gente, não custa nada. Se inscreve no canal e deixa o like, é importante para o nosso crescimento, é importante para mais pessoas terem acesso a conteúdo gratuito de Umbanda. Para mais pessoas se debruçarem sobre o estudo de 5 minutos, agora 5 minutos e 40 segundos, para poder entender um pouquinho o nome das entidades com quem trabalha. E aí, para poder entender esse nome de verdade, depois da chamada aqui para curtir o canal e para se inscrever no canal e curtir o vídeo, eu continuo o tema. Intervalo comercial. Para poder entender esse nome de verdade, você precisa entender sobre Ogum, entender sobre o Baloaê, e entender o que acontece quando essas energias se encontram, trabalhando ali, junto com um espírito humano. E a gente pode dar mais exemplos, por exemplo, muito conhecidos, Caboclo 7 Flechas. Caboclo é um grau, esse grau pertence ao Oxóssi. O 7 é de Oxalá e a flecha é de Oxóssi também. Então, Caboclo 7 Flechas, ele traz em si o mistério de Oxalá e o mistério de Oxóssi. Então, ele traz toda a congregação, toda a harmonização, toda a harmonia, sabe, o juntar as pessoas em torno de um objetivo que é congregar, que é o que Oxalá faz, com a expansão de Oxóssi, expandir o conhecimento. Então é um caboclo que vai trabalhar numa energia harmônica, porém expansora, por isso tão explosiva. Quem já viu um caboclo 7 flechas chegando no Kongai sabe o tamanho da explosão. Então ele traz em si os mistérios de Oxalá, traz em si os mistérios de Oxóssi. Agora, de nada adianta você saber que ele traz em si os mistérios de Oxalá e traz em si os mistérios de Oxóssi, se você não entender quais são os mistérios de Oxalá, quais são os mistérios de Oxóssi. Tão importante sobre entender quem é o orixá, qual é o orixá, é entender, vamos falar aqui a grosso modo, o que aquele orixá faz. Qual é o papel daquele orixá? Qual é o atributo? É a palavra correta, tá? Qual é o atributo? Qual é a atribuição trazida por aquele orixá? Então, para entender isso, eu já entendi que ele é de Oxalá com Oxóssi. Eu já entendi que Tranca Rua das Almas é de Ogum com Baloaê. Então, eu estou entendendo aí que o nome traz em si a roupagem fluídica, número 1, né? Que é uma falange, são milhares de espíritos que se identificam com a mesma roupagem e que traz em si também o mistério do orixá. Só que aí eu tenho que entender qual é o atributo de cada um desses orixás. Se é um Exu de Oxum, por exemplo, o que ele está fazendo? Se é um Exu de Xangô, o que ele está fazendo? Se é um Exu de Nanã, o que ele está fazendo? Então, cada orixá traz um atributo, uma atribuição, traz uma sequência de verbos divinos que podem ser ativados no poder daquele orixá. Então, se você se interessa por esse assunto, quer se aprofundar nisso, eu tenho 2 dicas. Primeiro, um livro chamado Chaves Interpretativas Teológicas, Pai Rubens Saraceni. Segundo, deixa uma mensagem pra gente aqui e fala assim, eu quero estudar. E aí a gente vai mandar um número para você de WhatsApp, para você mandar uma mensagem, e aí a gente vai conversar sobre como estudar isso mais profundamente. Então, se você ficou até agora aqui nesse vídeo para entender que o nome da entidade está relacionado à roupagem fluídica que ele veste, a energia a qual ele se afiniza, que são milhares de espíritos que se afinizam com a mesma energia, e que essas energias vivas e divinas provêm dos orixás,
Você é um cara interessado, você é uma pessoa interessada, você é uma mulher interessada. Você é alguém que se interessa por estudar. Então deixa uma mensagem aqui pra gente, ó, eu quero estudar isso mais a fundo. E eu te passo todos os detalhes. Gratidão, salve, salve Umbanda, Mojubá, Axé.